Olá, meninos e meninas. Vamos aqui a mais uma videoaula de correção dos exercícios. Hoje nós vamos corrigir no livro didático as páginas 42 e 43. Na página 42, o exercício 5 e na página 43, o exercício 7. Vamos lá? Pegue o seu livro, o seu caderno e vamos às correções. Na página 42, o exercício 5 diz o seguinte: em uma cobrança de falta, em um jogo de futebol, a bola descreve uma trajetória dada por h de x é igual a menos x ao quadrado sobre 50 mais x sobre 2, em que h é a altura da bola em metros e x é o alcance também em metros. E aqui a gente tem o esboço desse desenho, dessa situação, colocada no plano cartesiano para representar a função que nós temos lá em cima. Considerando que o jogador está a 21 metros da linha do gol, que as traves têm 2,44 metros de altura e que a bola não será tocada por nenhum jogador durante a trajetória, podemos afirmar que o primeiro ponto em que a bola tocou após o chute está localizado. Letra A no travessão, letra B após a linha do gol e fora dele, letra C sobre a linha do gol, letra D antes da linha do gol e letra E após a linha do gol e dentro dele, correto? Então vamos entender essa primeira situação aqui, ó. Nesse desenho a gente tem a situação do jogador, então aqui ele cobrou a falta, tá? Como aqui nós temos uma função quadrática, então a trajetória que a bola vai fazer é uma parábola. Aqui ele está localizado exatamente na origem do plano cartesiano, ou seja, no ponto 0 e 0. Então, a minha primeira raiz, ou o primeiro zero da função, é justamente x igual a 0, tá? Mas, para que eu possa saber qual foi a distância que a bola percorreu, eu preciso calcular o outro zero ou a outra raiz da função. E como é que eu faço isso? Resolvendo aqui, utilizando aqui a equação do segundo grau. Porque eu vou pegar a função e vou igualar ela a zero. E aí eu vou ficar com uma equação do segundo grau. Tranquilo? Então, para encontrar a distância, nós vamos achar os zeros da função. Então, a função está aqui, ó, h de x é igual a menos x ao quadrado dividido por 50 mais x dividido por 2. Então, como aqui eu tenho frações, né, quando eu igualar a zero na minha equação, então eu vou tirar o MMC desses denominadores. Então, aqui o MMC de 50 e de 2 é 50. Então, a gente faz o processo. 50 dividido por 50 vai dar 1. Uma vez menos x ao quadrado, menos x ao quadrado. Mais 50 dividido por 2, 25. 25 vezes x, 25x. É igual a 50. Aqui o denominador do zero é o 1. 50 dividido por 1, 50 vezes 0, 0. Como aqui tanto o primeiro membro como o segundo membro possuem o mesmo denominador, então a gente pode desconsiderar o denominador e ficar só com o numerador. Ou seja, menos x ao quadrado mais 25x igual a 0. Por ser uma equação de segundo grau incompleta, eu vou resolver fazendo o fator comum dos termos, que no caso é o número x, tá? A incógnita x. Então, eu vou fazer menos x ao quadrado dividido por x vai dar menos x. 25x dividido por x vai dar o 25 positivo. E aí eu coloco igual a 0. Então, a gente vai ter duas raízes. A primeira, x1 igual a 0, tá? A segunda, para a gente descobrir, eu vou pegar o que está no parênteses igualar a 0. Observem aqui. Então, a gente vai ter menos x mais 25 igual a 0. Menos x é igual a menos 25. Eu vou multiplicar aqui por menos 1, por causa que o primeiro membro está negativo, tá? E aí a gente chega em x igual a 25. Então, a bola percorrerá 25 metros, certo? Vamos calcular a altura da bola para x igual a 21. Então, a distância que tem do jogador até o gol são 21 metros. Então, eu vou ver, quando chegar nesse 21 metros, em que altura estará a bola, para ver se ela vai passar por cima do gol, se ela vai bater no travessão ou se ela vai entrar no gol. Então, eu pego a função e substituo. No lugar de x, eu coloco 21,
Então, ficará menos 21 ao quadrado dividido por 50, mais 21 dividido por 2. 21 ao quadrado, 441. Então, vai ficar menos 441 dividido por 50, mais 21 dividido por 2 vai dar 10,5. Então, menos 441 dividido por 50, menos 8,82. Mais 10,5 vai dar 1,68 metros. Ou seja, a altura vai ser menor do que a altura do gol. Então, a resposta certa é a letra E, após a linha do gol e dentro dele, porque ela vai percorrer 25 metros em sua trajetória, ou seja, mais do que a trajetória aí do jogador até o gol, e em uma altura de 1,68, que é uma altura menor do que a altura do gol, que é 2,44. Tranquilo? Próxima, questão 7. Escreva a lei de formação de cada uma das funções quadráticas, cujos gráficos estão representados a seguir. Então, perceba que a gente tem ali descrito 3 pontos, tá? Onde a parábola ela corta o eixo de y e os 2 pontos onde a parábola corta o eixo de x. Então, nós já aprendemos que esses pontos aqui onde a parábola corta o eixo de x são os zeros da função. E aqui onde ela corta o eixo de y é o valor do coeficiente c. Então, como nós temos aqui que descobrir a lei de formação, então a gente vai precisar dessas informações para realizar essa lei de formação. Presta atenção. Então, c é igual a menos 3. A gente já tem o coeficiente c. E nós temos 2 pontos, que é o menos 1 e 0 e o 3 e 0, que são aqui os pontos que estão no eixo de x. A gente vai pegar a função em sua versão genérica, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, e nós vamos substituir x como menos 1, y como 0 e c como menos 3, tá? Utilizando esse primeiro ponto aqui. Então, ficará a vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1, menos 3, que é o valor de c, igual a 0. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, 1 vezes a, mais vezes menos, menos, b vezes 1b, e o menos 3 passando para o segundo membro vai ficar 3 positivo. E aí a gente vai ficar com uma equação do primeiro grau com 2 incógnitas, a menos b igual a 3 positivo. Tranquilo? Agora nós vamos utilizar aqui o segundo ponto. Presta atenção. Novamente escreve a função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Agora x é 3, y é 0 e c continua menos 3. Vamos substituir. A vezes 3 ao quadrado mais b vezes 3 menos 3 igual a 0. Observe que no lugar de x, eu substituí pelo 3 positivo. Tranquilo? Então, 3 ao quadrado dá 9, vezes a, 9a. 3 vezes b, 3b. Então, 9a mais 3b, passando menos 3 para o segundo membro, vai ficar 3 positivo. E aí eu tenho a minha segunda equação do primeiro grau com 2 incógnitas. Para encontrar os coeficientes a e b, a gente vai fazer um sistema de equações com essas duas equações. Então, olha lá, a menos b igual a 3, 9a mais 3b igual a 3. Para facilitar aqui a nossa resolução, eu vou dividir toda essa segunda equação por 3. E aí eu vou encontrar a seguinte equação, 3a mais b igual a 1, certo? Então, eu fiquei com essas duas equações de sistema. Eu vou utilizar aqui o método da adição para resolver, certo? Então, eu vou ter, ó, a mais 3a vai dar 4a, menos b mais b, 0. 3 mais 1, 4. Então, eu fiquei 4a igual a 4. Passando a dividir, 4 dividido por 4, a igual a 1. Então, já tem c, que é menos 3, e a como 1. Vamos encontrar o valor de b. Eu vou pegar essa primeira equação aqui e vou substituir no lugar de a, vou colocar 1. Então, vai ficar 1 menos b igual a 3, menos b igual a 3 menos 1, passando 1 para o segundo membro, tá? Menos b igual a 2. Como eu tenho que multiplicar por menos 1 porque b é negativo, está no primeiro membro, então b vai ser igual a menos 2, certo? Então, tendo o valor de a, b e c, vamos agora escrever a lei de formação.
Então, f de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Tranquilo? Próxima, letra B. Agora a gente tem uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Novamente eu tenho 3 pontos importantes, aqui os zeros da função e aqui o coeficiente c. Então, o coeficiente c é 5 positivo, tá? Vamos pegar esses dois pontos, menos 5 e 0 e 1 e 0, e vamos utilizá-los aqui, tá? Primeiro ponto, x é menos 5 e y é 0. Então, eu vou substituir na função aqui x como menos 5, y como 0 e c como 5, que nós já encontramos ali a partir do gráfico. Então, vai ficar a vezes menos 5 ao quadrado, mais b vezes menos 5, mais 5 igual a 0. Menos 5 ao quadrado vai dar 25, 25 vezes a, 25a. Mais vezes menos, menos, b vezes 5, 5b. Mais 5 passando para o segundo membro, vai ficar menos 5. Então, eu fiquei com a minha primeira equação do primeiro grau com duas incógnitas, que é 25a menos 5b igual a menos 5, certo? Vamos agora utilizar o segundo ponto. Nesse caso, x é 1, y é 0 e c continua 5. Vamos substituir. Ficará a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais 5 igual a 0. 1 elevado ao quadrado é 1, vezes a. b vezes 1 é b, e mais 5 passando para o segundo membro vai ficar menos 5. E aí a gente tem a nossa segunda equação do primeiro grau com duas incógnitas, que é a mais b igual a menos 5. Da mesma forma que nós resolvemos a letra A, a gente vai resolver a letra B, pegando essas duas equações e colocando elas em um sistema de equações do primeiro grau. Então, ali está o sistema. Para facilitar o nosso cálculo, eu vou dividir essa primeira equação por 5, tá? E aí eu vou ficar com 5a menos b igual a menos 1 e a mais b igual a menos 5. Novamente, eu vou utilizar o método da adição para resolver o sistema, mas você pode utilizar aquele que você acha mais fácil, correto? E aí eu vou ter 5a mais 1a, 6a, b negativo mais b positivo vai dar 0, menos 1 com menos 5 vai dar menos 6. A vai ser menos 6 dividido por 6, a igual a menos 1. Então, eu já tenho que c é igual a 5, a é menos 1, vamos encontrar o valor de b. Eu vou pegar essa equação aqui de baixo e vou substituir nela o valor de a. Então, vai ficar menos 1 mais b igual a menos 5. b é igual a menos 5 mais 1, que é passando o 1 para o segundo membro, trocando o sinal. Portanto, b é igual a menos 4. Tendo o valor de a, b e c, vamos descobrir agora a lei de formação. Então, ela vai ficar f de x é igual a menos x ao quadrado menos 4x mais 5. Certinho? Pessoal, por hoje é só. Chegando ao fim aqui de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham conseguido aprender. Faça as correções necessárias aí. Bons estudos e até mais.